Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube. E mais lições nos aguardam. Aleluia por esse tempo, esse tempinho diário que a gente tem para estudar a palavra de Deus. E falando sobre a encarnação, em João 14, nas últimas instruções de Jesus aos discípulos. E que instruções! Estas que não tiveram validades apenas para eles, mas para nós, em todo tempo. Estamos justamente naquele ponto em que, após Jesus dizer para Filipe que não precisaria ele mostrar o Pai, porque eles já conheciam o Pai. O Pai estava diante deles e ele reafirmou então a sua divindade, quando ele disse: não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Crede pelas mesmas obras. As obras do qual ele mencionava eram aquelas obras portentosas que ele tinha feito, chegando até ressuscitar Lázaro. E ele continuou dizendo que aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores, porque eu vou para o meu Pai. Cuidado para não se enganar aqui. A maioria das pessoas pensam que Jesus estava dizendo que eu só ressuscitei morto, eu só curei cego, mas vocês irão fazer obras maiores do que estas. Não era bem isso que Jesus estava dizendo. Nas palavras, porque eu vou para o Pai, o significado, o recado era de que meu tempo acabou. Meu ministério foi curto. Apenas esse tempinho que eu passei com vocês. Mas o vosso ministério, o vosso tempo não será limitado. Aplicando no nosso tempo, no tempo da igreja, nas nossas vidas. Por exemplo, desculpe eu usar o meu próprio ministério como exemplo. Eu tenho 76 anos. Eu comecei a pregar com 15 anos. Prego até hoje. Já se passaram, eu nem fiz a soma ainda, mas já se passaram, aliás,
60 anos. Já se passaram 6 dezenas de anos que prego, que ensino. É muito tempo, não é mesmo? Jesus só pregou 3 anos e meio. É lógico que, comparando as realizações, comparando as obras, em 3 anos e meio, ele fez o que eu não fiz nesse tempo todo, em termos comparativos. Mas ele estava falando, quando ele disse, eu vou para o meu Pai, ele estava mostrando também que no lado humano, o tempo dele estava terminando. Ele, como homem, o Deus encarnado, estava terminando. Mas ele nos mostra que tudo ia continuar. Quando ele disse que eu vou para o Pai, ele diz logo em seguida, veja bem, como é bom a gente concentrar-se nas Escrituras. Ele diz logo em seguida, eu vou para o Pai e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Por isso que ele estava dizendo, vocês farão obras maiores. Ele estava dizendo aqui nas entrelinhas do texto, ele estava dizendo, só vai ser um espaço entre a minha morte, ressurreição e ascensão e o Pentecoste. Ele já tinha dito que ele estaria ausente deles, dos discípulos, por um pouco de tempo. Ele disse, o mundo não me verá jamais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Lembrem, Jesus ressuscitou, ficou aqui 40 dias, nenhum incrédulo viu Jesus. Ele não se manifestou ao mundo, ele só manifestou aos seus discípulos, aqueles que creram nele. E ele estava se cumprindo aquilo que ele disse aos discípulos, que por um pouco de tempo vós não me vereis. O mundo não me verá jamais, mas por um pouco de tempo, esse pouco de tempo que ele estava dizendo era o período que ele ficaria na sepultura. O outro tempo, quando ele disse que eu me manifestarei a vós, ele estava falando desse tempo que ele ficaria ainda com os discípulos antes da ascensão. Mas, voltando à promessa de que os que creem em mim farão obras maiores, porque eu vou para o meu Pai. Aí é lindo quando ele disse, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai
seja glorificado no Filho. Aqui a chave. Quando ele disse: tudo quanto pedirdes em meu nome, começa-se então uma abertura, uma prova das obras maiores que aqueles que creem poderão fazer, porque ele deu a garantia: eu não vou, não é o meu fim, é a minha continuidade. Continuarei vivo e ativo. Vocês, tudo o que quiserem, peçam em meu nome nos vídeos posteriores. Maiores lições nos aguardam nessa promessa aqui. Pedirdes tudo quanto pedirdes em meu nome. Aqui existe um segredo, um mistério que será desvendado nos próximos vídeos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.